Hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Quando você está na universidade, você elabora muitos trabalhos e tem que seguir também as normas, né, científicas para a proposição dos elementos que compõem um trabalho acadêmico. Então, o trabalho científico acadêmico ele é composto de uma estrutura de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Dentro desses elementos, nós temos os elementos que são obrigatórios, né? Os elementos que constituem obrigatórios e os que não são obrigatórios. Então, a gente deixou aqui assinalado em destaque com asteriscos que são obrigatórios, que nós vamos passar depois os exemplos, cada um, e vamos falar também dos não obrigatórios, mas que no decorrer, no seu TCC, você utiliza. Então, o nosso trabalho acadêmico ele é composto da parte externa, que é a capa, né? E também, se você vai fazer um trabalho um pouquinho maior, ele tem a lombada. Então, que na lombada é onde você coloca lá os dados seus e os dados do trabalho e o ano da publicação. Então, essa é a parte externa do seu trabalho. A parte interna, que é composta dos elementos, então, pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Vou falar um pouquinho antes dos elementos pré-textuais não obrigatórios. Então, a errata o que é? Terminei meu trabalho, já está encadernado, às vezes até já entreguei e verifiquei que existe um erro dentro do trabalho. Às vezes um erro que pode prejudicar, inclusive, a interpretação. Às vezes um número trocado, uma palavra trocada. Então, eu preciso corrigir isso, mas não tenho como desmontar todo o trabalho. Então, vou fazer uma errata, vou escrever lá dentro do trabalho, né? Vou colocar na primeira folha já de página de rosto, com um clipezinho, colocando a referência, que faço a referência do meu trabalho, e vou dizer lá onde lê-se 99, leia-se 89, página X e tal. Então, eu fiz uma errata e coloquei lá no meu trabalho para mostrar, então, que em tal página tem esse erro. A dedicatória também é um elemento que você usa pré-textual, mas não é obrigatório, que seria aí uma dedico ao meu pai, dedico a alguém, ou coloco também ali na dedicatória um epígrafe, uma citação de um autor, que é aquela área que mais, né, tem destaque, um autor que tem mais destaque, então vou colocar a dedicatória algo muito especial, que fica aí no cantinho da folha. Depois a gente pode passar para vocês os exemplos. Os agradecimentos é um número maior, então agradeço a Deus, agradeço ao professor orientador, à empresa onde estive fazendo a pesquisa, então você faz os agradecimentos também. É um elemento não obrigatório, mas que às vezes cabe no trabalho. A epígrafe, que também essa epígrafe você pode colocar ali um versículo da Bíblia, um pensamento, uma citação, né? Também é um elemento não obrigatório que você coloca no seu trabalho. Esses elementos não obrigatórios geralmente é um trabalho maior, de pesquisa, um TCC, um resultado de uma pesquisa maior, né? Um trabalho de menor número você acaba não usando ou pode usar parcialmente, né? A lista de ilustrações. Então, a lista de ilustrações ela é composta coloquei quadros, coloquei mapa, gráficos dentro do meu trabalho. Então, a BNT diz, não é obrigatório você fazer uma lista, porém, se ultrapassar a 10, é interessante, porque aí o leitor busca lá pelo sumário, né? O quadro X que trata de tal assunto, está na página Y. Então, é interessante você colocar. A lista de tabelas. Então, a tabela e a ilustração, você faz sempre listas separadas, embora às vezes você faça uma lista lá que tenha 10, 15 ilustrações e a tabela só tem 2, você faz separado. Por quê? As ilustrações, você segue as normas da ABNT e a tabela você segue as normas do IBGE. Só por isso, então, você já faz separadinho. Inclusive, se você entrar no site do IBGE, tem vários modelos de tabelas também, então é bem interessante. A lista de abreviaturas e siglas também é bom quando se faz um trabalho grande, porque às vezes você abre a abreviatura sigla, às vezes você faz na primeira vez que você vai colocar dentro do trabalho, tu vai colocar lá por extenso a sigla e também abreviada. E nas demais falas você pode usar só a sigla. Por exemplo, se um trabalho é maior, de 100 páginas, 80, às vezes o leitor está lá na página 55 e tem uma sigla. E ele não lembra mais o que significa. Então, ele vai lá na lista
lê o que é, né, e fica mais prático até a leitura. Então, é interessante fazer para um trabalho maior também essa lista. E as de símbolos também, porque nas áreas, algumas áreas usa muito símbolo, e aí você não precisa repetir toda vez a legenda daquele símbolo. Então, você faz o significado lá na lista já própria para isto. Então, também é um elemento não obrigatório. Dos elementos textuais, todos são obrigatórios, então nós não temos, né, nenhum não obrigatório. E os elementos pós-textuais também, que temos como não obrigatório o glossário, que às vezes alguns termos técnicos é interessante você colocar o que significa para o leitor ter um melhor entendimento do texto, então você vai colocar lá, né, o significado daquele termo técnico. Apêndices, que é um trabalho que você faz aí de pesquisa, que você faz um questionário, uma entrevista, e você tem um roteiro para isso, você coloca como um apêndice, então, lá no seu trabalho, em branco, para a pessoa saber exatamente o que foi questionado e tal. Então, apêndices e também os anexos. Os anexos vão lá, só diferenciando um pouquinho o que é apêndice e anexo. O apêndice é um material que você construiu para a sua pesquisa. Então, um roteiro de entrevista, um roteiro de observação, um questionário, você construiu. E o anexo é algo que já está publicado. Por exemplo, eu quero dar sustentação, que é uma legislação. Então, eu vou colocar lá, não vou colocar ela no meio do trabalho, vou colocar lá no anexo. Ou existe já um modelo e eu apliquei aquele modelo de questionário, aquele modelo de entrevista. Pronto, já existia. Então, eu vou colocar como um anexo. Então, geralmente se coloca também em trabalhos maiores. Esses são os elementos que eu falei para vocês, que não são obrigatórios no trabalho. E o que nós vamos apresentar, enfim, agora, são os elementos obrigatórios. Antes, porém, só para vocês saberem, então a configuração sempre já, você sai fazendo configuração da sua página quando você vai fazer o seu trabalho. Então, o parágrafo fica 1 a 25, as margens, então, margem superior e margem esquerda 3 centímetros, a margem direita e inferior 2 centímetros, né? Então, quando você for configurar a sua página. Quando você for imprimir, só frente. Quando você vai utilizar, hoje a ABNT, até por questão de sustentabilidade, ela utiliza o verso da página, então, além de você fazer essa configuração da frente, você tem que fazer a configuração do verso, que na hora de encadernar o trabalho é ao contrário, né? Então, observem isso também na hora da configuração, quando for fazer a questão da configuração da página, ok? Então, falando já dos elementos obrigatórios nossos, né? Primeiro, eu tenho a minha capa, que diz que é a proteção do trabalho, né? Os elementos ficam todos eles centralizados. A fonte de letra é a 12, tá? Não, às vezes a pessoa quer inventar, colocar 16, outras não. A fonte é a mesma que eu uso durante todo o meu trabalho. E quais são, então, as informações que eu preciso colocar na minha capa? Então, o nome da instituição onde estou vinculado, o nome dos alunos, que seria o autor, né? O autor ou os alunos ou o aluno. Se você tiver mais que um abaixo do outro, ok? Então, faz um abaixo do outro. O título. E se você tiver também subtítulos centralizados, ok? O volume, se houver mais que um volume 1, volume 2, você vai identificar aqui. A cidade onde a instituição está inserida, não a cidade onde você mora, que às vezes a pessoa confunde. E a data da entrega, que seria, então, a data, o ano da publicação. Uma observação, coloquem exatamente como está aqui. O nome da universidade está em todas as letras maiúsculas, o nome dos autores também, o título também, o subtítulo já não. O nome da cidade, só a primeira letra maiúscula, né? Então, coloque neste formato para que fique correto, ok? Fiz minha capa. Agora, eu vou para os elementos pré-textuais obrigatórios, colocando já para vocês mais algumas normas, questão dos títulos dos elementos pré-textuais, que eles não são numerados, ok? São centralizados na página, e todas as letras maiúsculas em negrito o título desses elementos pré-textuais quando eles surgirem agora. Agora eu vou fazer a minha folha de rosto do trabalho. Eu devo seguir as normas, as mesmas normas que da capa. Então, o ideal é que você cole e copie, na verdade, o nome dos autores, o título, porque é o mesmo formato. Às vezes você quer escrever novamente e acaba fazendo aqui minúsculo, lá negrito, aqui sem negrito. Então, começa com o nome dos autores,
os autores, o aluno, né, um abaixo do outro, se houver mais que um, o título do trabalho, subtítulo, e o que, que muda aqui? Você vai colocar a natureza do trabalho. Então, eu vou fazer um trabalho de conclusão da disciplina, vou fazer um trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer um trabalho é um projeto de pesquisa. Então, a natureza do trabalho eu tenho que identificar aqui. E aqui também, quando eu identifico a natureza do trabalho, eu vou colocar de que disciplina que é, se é DTCC, metodologia, qual é a disciplina, qual é o curso que está vinculado, a área, né, a área que está vinculado, e a instituição, então, que eu tenho vínculo aqui, então, a natureza do trabalho. Esse você faz em letra menor, né, fonte 10, espaçamento entre linhas simples, com recuo de 6 a 8 centímetros a partir da margem esquerda, então, fica um recuo, um destaque aí. E orientador ou professor daquele componente. Então, você também destaca aqui o local, também o mesmo que você colocou lá na capa, o local onde a instituição está inserida e o ano também que você está entregando o trabalho. Então, eu já fiz a minha capa. Partimos agora para o outro elemento obrigatório pré-textual, que é o resumo. Então, o resumo, vocês verem que o título já está centralizado, todas as letras em negrito e não tem numeração. Então, resumo, ok? O resumo, o que, que vai compor do teu trabalho? O que, que você tem que dizer no teu resumo? Vai contextualizar o assunto, vai dizer quais são os objetivos, né, aqui dentro do teu trabalho. Também no resumo você pode começar direto pelo objetivo, ok? Isso sobre normas de resumo, depois a gente fazer um vídeo específico, mas só para vocês já identificarem isso. Também você vai colocar quais são os procedimentos que eu utilizei para aplicar essa pesquisa, tá? Os procedimentos metodológicos. Quem foi o pesquisado, que tipo de instrumento que eu utilizei, qual foi o tipo de pesquisa. Então, vou sinteticamente colocar aqui, ok? E aí também preciso colocar uma última frase dizendo quais foram os resultados que eu obtive a partir da aplicação da minha pesquisa, ok? Palavras-chave que ficam entre 3 a 7. A gente sempre recomenda que um trabalho menor seja 3, né, no máximo, 5, 7 para tese, dissertação. Mas os trabalhos menores sempre colocar o número também adequado de palavras-chave. O que são as palavras-chave, também chamados de descritores? É o foco que trata meu trabalho. É onde uma pessoa vai, às vezes, lá colocar um trabalho sobre gestão de competência, vai digitar no Google e vai cair aqui nas tuas palavras-chave. Então, você faz trocas científicas até com as pessoas que trabalham sobre essas temáticas que você também está trabalhando. As palavras-chave você vai sempre separar por um ponto, começar com letra maiúscula e verifique que uma palavra-chave não necessariamente é só uma, né? Gestão de competências é uma palavra-chave, ok? Então, aqui nós temos 4 palavras-chave que são essas aqui de uma dissertação. Esse é um resumo, para vocês verem que resumo é resumo mesmo, de uma dissertação. Então, as palavras-chave separadas por ponto começam com letra maiúscula. O que, que você tem que observar no resumo? E os resumos têm 2 tipos de resumo. Esse é o que é elaborado para um trabalho. Eu estou fazendo um trabalho e é um resumo meu, do meu trabalho. Tá? Porque o outro resumo que você está fazendo de outro trabalho segue outras normas. Por exemplo, se eu estou fazendo um resumo lá de um livro, segue uma norma. Eu estou resumindo alguma coisa que já foi feita. E este é o resumo que eu estou fazendo do trabalho que eu fiz, tá? Então, bloco único, vocês observaram que não tem nenhuma entrada de parágrafo, mas tem pontos, né? Então, tem pontos, cada um tem as suas frases, ponto, ponto. Então, atendendo ao que eu disse, a contextualização, os objetivos, os procedimentos metodológicos, o resultado, todos separados com ponto, ok? O título, então, centralizado, o texto, bloco único. É isso que vocês precisam observar. O espaçamento não é diferente, gente, é 1,5 entre as linhas, né? E o texto também é na sua margem direita, justificado como os demais textos, ok? Tamanho da letra 12 também. Então, usa o mesmo tamanho da letra que você utiliza dentro do seu trabalho. Então, esse é o nosso elemento pré-textual obrigatório. Temos mais um elemento pré-textual obrigatório, que é o sumário. Então, todos os títulos que eu utilizei dentro do meu trabalho, eu vou colocar aqui no meu sumário, para que o leitor tenha facilidade de encontrar o conteúdo que ele queira mais se aprofundar, ler, né? Então, o título também centralizado, ok?
E aí você coloca as divisões das seções aqui, as divisões primária, secundária, terciária, né? Então, pela numeração hierárquica, em que nós temos um vídeo específico também sobre isso. Mas observem a hierarquia de títulos, né? Primeiro título, todas maiúsculas, negrito, segundo, né? Seções primárias, segundo, todas maiúsculas sem negrito, terciária, só primeiro, todas negrito. Então, tem uma hierarquia de títulos que você vai fazer o teu sumário do teu trabalho e vai colocar aqui. Outra observação, que você vai colocar a numeração da seção sem negrito, com espaço, e depois já vai para o título. Então, não é tracinho, não é pontinho. É um espaço que fica entre a palavra e a última, né, inserção ali do número, ok? Também o pontilhado não fica em negrito e nem o número da página. Então, o que fica em destaque é o que a regra diz que tem que ser em destaque. O restante é sem nenhum destaque, ok? Então, tem que tomar esse cuidado também na hora de você fazer. No sumário automático, ele não vai estar com as normas. Então, você pode fazer no sumário automático, pode, e depois colocar dentro da norma, ok? Também outra observação. O destaque que você der aqui nesse título é o mesmo destaque quando você estiver usando esse título dentro do seu trabalho. Então, se eu tiver no título principal todas negrito, o meu título principal lá também é todas negrito, maiúsculo, ok? Tem que sempre estar observando isso, porque às vezes no momento que você está escrevendo lá dentro, você acaba esquecendo da norma. Então, mesma entrada que der aqui, mesma entrada você vai dar dentro do teu trabalho quando você utilizar esse título. Então, sumário são os títulos de tudo que você colocou dentro do teu trabalho, inserindo lá o número da página onde se encontra o texto. Terminando meus elementos pré-textuais obrigatórios, eu vou passar para os elementos textuais obrigatórios, tá? Os textuais, então, são todos os títulos numerados, conforme a hierarquia. O destaque também, você precisa observar a hierarquia de títulos, né, das seções, e eles são apresentados, então, na margem esquerda. Então, alinhados à margem esquerda. E as seções primárias, sempre você vai começar em página nova. As demais, segue sequencialmente, mas a seção primária tem que sempre observar isso, ok? Então, o meu primeiro elemento obrigatório textual é a introdução. Então, coloquei o título aqui e vou delinear o que a introdução vai estar contextualizando. Observem também que eu estou numerando página a partir da introdução. Tá? Então, quando você vai colocar no seu trabalho a numeração de páginas, os elementos pré-textuais são contados no número de página a partir da folha de rosto, porém não aparece na folha. Começa a aparecer a partir da introdução, que é a primeira seção que aparece no sumário. Ok? Doravante, todas as páginas são numeradas, ok? Então, se vocês observarem ali a capa que vocês fizeram, o resumo e o sumário são três números, e essa seria a quarta página, que aparece a numeração sempre na margem direita superior nos trabalhos acadêmicos, ok? O que eu vou colocar dentro da minha introdução, então? Primeiro, eu contextualizo o assunto, no que trata, o meu assunto, justifico o porquê da elaboração dessa pesquisa, qual é a delimitação, muito importante delimitar, porque uma pesquisa, às vezes, muito ampla, não traz resultado nenhum. Então, eu sempre dou o exemplo da pizza, que quando você vai comer uma pizza, ela tem várias fatias e você vai pesquisar apenas uma das fatias. E vai deixar o mesmo contexto, do mesmo assunto, tema, outras pesquisas serem realizadas sobre aquele assunto. E quais são as contribuições que essa pesquisa poderá me trazer? Também, em um último parágrafo, na introdução, você vai expor as partes. Quais são as seções que eu vou escrever? Os temas, os títulos que eu vou contextualizar dentro do meu trabalho. Então, uma introdução também não é longa. É uma introdução objetiva, onde eu coloco o assunto, justifico o porquê, delimito quais são as contribuições que isso pode trazer e exponho as partes que são dividido aí o meu trabalho. Também letra 12, né, pessoal? E observando também que a questão do título, né, que ela abre página 9, nova é a seção primária, ok? O meu segundo elemento obrigatório é, enfim, a pesquisa que eu vou fazer mesmo. Então, vocês observaram
abriu página nova, página 5. O 2 ali, que é a segunda seção, está sem negrito e o título é em negrito. Então, aqui é que eu vou dividir o meu trabalho, tá? Em um título maior, um subtítulo, outro subtítulo pode seguir somente da segunda hierarquia, 2 subtítulos, né, 2.2 poderia ser. Aqui é só demonstrando, né, os tipos de hierarquia. Terceira hierarquia, né, então 2.1 que está dentro do 2.1, 2.1 que está dentro do 2.1 o subtítulo. Então, seguindo sempre a margem esquerda, alinhados, e seguindo as normas da hierarquia de títulos, os seus destaques. Verificaram que, como é subtítulo, ele segue na mesma página sequencialmente, não abre página nova. Também aqui a gente colocou como referencial teórico, mas no trabalho maior, a tua segunda hierarquia de títulos pode ter um título maior e você pode colocar subseções, inclusive, da análise de dados. Então, vai ter um título maior, depois vai ter a pesquisa bibliográfica, que sempre, em todo trabalho acadêmico, é obrigatório ter, e você pode ter uma parte que você fez uma busca de dados, coletando dados em campo, você pode colocar um subtítulo análise dos dados. Então, aqui que você vai ver se você vai dividir em mais seções primárias ou menos. Você pode colocar, então, uma hierarquia de título 2, que é só o referencial teórico, poderia colocar um 3, que seria análise da pesquisa de campo, no caso, se for uma pesquisa maior. Se for pesquisas menores, você usa a mesma seção 2, divide em duas partes, a parte teórica e a parte da análise dos dados. Seguindo, então, nós temos, então, a conclusão, ou pode ser também, né, você fez toda uma apresentação, fez toda uma busca de dados teóricos ou de campo, e aí ao final você vai dizer, a que conclusão cheguei. Eu digo que aqui é que realmente o aluno vai colocar a sua percepção sobre a pesquisa. Primeiro ele viu o que os autores estavam falando, o que o campo, pesquisa de campo deu de resultado, e aqui a partir do que ele verificou, ele pode fazer a sua conclusão sobre aquele determinado tema de pesquisa. Também na conclusão, em trabalhos de maior volume, você pode sugerir novas pesquisas sobre o mesmo tema, como vocês delimitaram a pesquisa, e às vezes no mesmo tema pode ter mais pesquisas que podem ser realizadas, você pode sugerir aqui. Também não deve ser extensa. Deve ser uma conclusão, realmente conclusão. Na conclusão, não coloca nunca, né, citações, tá? Então, não deve ser colocado, porque é a conclusão do tema que você está pesquisando. Quando você for fazer a tua introdução, às vezes até para justificar o tema, você poderá usar citações de autores daquele assunto que você está pesquisando, lá na introdução. Pode até usar citações, de preferência até de forma indireta, citações indiretas. Mas na conclusão, não. Na conclusão é sobre o tema que você está pesquisando. Da mesma forma, o título alinhado à sua margem esquerda, né, segue a mesma hierarquia de títulos primários, abre seção. Então, nesse formato que você vai fazer a sua conclusão do trabalho. Terminamos, então, os nossos elementos textuais obrigatórios, partimos para o elemento obrigatório pós-textual, que é só um, tá? O elemento obrigatório. O título, né, desse não é numerado, é centralizado tal qual o pré-textual, apresentado de forma centralizada e todas as letras maiúsculas e negrito, que são as referências que você usou durante o teu trabalho. Então, esse é o único elemento pós-textual obrigatório. Então, todos os autores que eu citei dentro do meu referencial, do meu trabalho, lá na justificativa do trabalho, lá no meu referencial teórico, eu dei suporte científico para o meu trabalho, eu preciso, ao final, fazer a lista de referências. Seguindo as normas de referências, de lista de referências, conforme vocês já verificaram em outros vídeos. As referências, precisamos observar que é o único texto que você não alinha a margem direita, ok? Então, todo o texto científico que você fez até então, ele estava alinhado às margens esquerda e direita. O espaçamento entre linhas é simples, tá? Espaçamento entre linhas simples, com um enter entre uma e outra referência. Observando que aqui, depois da referência estar pronta, você faz na ordem alfabética, né? Então, só joga todas as referências prontas, ó. A, F, O, T.
ter, né? Então, a referência fica na ordem alfabética. Então, tenho aqui a minha lista de referência. Sempre a gente faz o checklist com o que foi indicado dentro, né, durante o trabalho e o que está referenciado aqui ao final da tua estrutura do trabalho acadêmico.